correria. É o seguinte, eu vou te falar uma coisa muito importante. Em relação à pregação de hoje, eu vou te falar que você precisa ter uma Bíblia e uma caneta. Então você precisa ter uma Bíblia e uma caneta. Se você não trouxe uma Bíblia e uma caneta, você não tem Bíblia e uma caneta. Você vai levantar sua mão. E também é muito importante que você tenha a liturgia. Então o papelzinho que você ganha na porta da igreja é importante que você tenha. Então se você não tiver, levanta a mão que a minha assistente de palco, brincadeira amiga, vai dar para você uma liturgia, uma caneta, e você deveria ter a ser Bíblia de casa, né? A ser Bíblia de casa é importante. Vem para a igreja, vai. Está tudo escrito na liturgia? Não está sempre escrito na liturgia, está sabendo da igreja, não é? Ele trouxe como verdade aqui. Bom, é o seguinte, hoje eu queria conversar com vocês. Eu queria te pedir, principalmente, de que hoje eu decidi preparar uma pregação um pouquinho diferente e uma pregação que vai te convidar a refletir sobre alguns assuntos. Então eu queria que nesse momento, antes de começar qualquer coisa, eu quero te falar de que vão acontecer algumas coisas, a gente vai conversar de algumas coisas, você tem que estar bem atento, com o coração bem disposto, com a mente aberta para você compreender aquilo que você vai dizer, aquilo que eu tenho para dizer para vocês. Então nesse momento eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você falasse baixinho no seu coração: Pai, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para compreender a palavra dessa noite. Fala baixinho aí no seu coração. Antes de começar a pregação, quero que você ore e peça para Deus entendimento. Eu quero que você peça para Deus que Ele te ajude a entender aquilo que a gente vai conversar nessa noite. E de uma maneira muito simples, nesse espírito que a gente está começando, para a gente estudar e abrir a palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, o capítulo 4. João, capítulo 4. E eu quero que você, individualmente, vou deixar bem claro, eu quero que você faça uma leitura meditativa, eu quero que você reflita na leitura. Leia desde o versículo 7 até o versículo 26. Só assim. Versículo 7 até o 26. Eu vou te dar 3 minutos, 4 minutos, provavelmente para isso. E eu quero que você se impressa, você mastigue as palavras, você compreenda aquilo que elas têm a dizer. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Pai Celeste, nós somos gratos a Ti pelo tempo de meditação que o Senhor nos concedeu da palavra. Eu queria te pedir para que o texto da mulher samaritana fale aos nossos corações e nos faça entender qual grande são as Tuas maravilhas. Sou grato a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, é o seguinte, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre alguns assuntos vários em relação a esse texto. Mas antes de falar sobre os assuntos que eu tenho para falar sobre esse texto, que para mim é um dos textos mais interessantes na Bíblia, eu queria te explicar um pouco sobre o contexto. A primeira coisa que esse texto tem interessante é que esse texto foi escrito pelo apóstolo João. E na verdade, João ele tem uma coisa muito especial na medida em que ele escreve. Ele escreve o seu texto em diálogos. Então, por exemplo, no primeiro momento que você encontra Jesus no Evangelho de João, você sempre encontra Jesus conversando com alguém. Então, assim, diferente de Mateus, que Jesus sobe no monte e faz uma pregação, João, ele traz o ensinamento de Jesus a partir de diálogos, a partir de conversas. Era uma coisa muito comum naquela época. Se você procurar, por exemplo, livros de filosofia de Platão e de Sócrates, você vai encontrar os livros que são diálogos. São diálogos de pessoas que vão discutindo sobre o pensamento. O mais engraçado de Jesus é que Jesus é um cara
um homem excepcional, porque nos seus diálogos ele não simplesmente falava com pessoas cultas, com pessoas inteligentes, com pessoas que só sabiam do conhecimento, das coisas incríveis que a gente pode aprender. Jesus também falava com as pessoas simples. E, por exemplo, no capítulo 3 você vai encontrar Jesus falando com Nicodemos, um mestre da lei. E no capítulo 4 você vai encontrar Jesus falando com uma mulher samaritana, uma mulher simples que tem que pegar a água do poço. E quando Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, ele começa a conversar com ela de uma maneira muito legal. Jesus senta na beira do poço e aí Jesus começa a conversar com ela e aí ela vem pertinho do poço, vai jogar o balde para o poço. Aí Jesus fala: opa, me dá um pouco de água para beber. Imagina que Jesus tinha, por favor, aí no meio, assim, porque... Aí Jesus fala assim: me dá um pouco de água para beber. Aí a mulher samaritana começa a conversar com ele, começa a ter uma ideia muito interessante. Eu quero que você, e agora eu quero que a gente seja organizado nisso, eu quero que você me diga se tem alguma palavra principal nesse texto, uma palavra marcante, uma palavra primordial, uma palavra que resuma o texto inteiro, uma palavra que faça com que o texto seja resumido. Se você tiver uma ideia, não hesite em falar. Quero que você levante sua mão e nos diga qual que é a ideia que você acha que esse texto resume. É uma palavra só uma. Humildade, muito bem. O que mais? Água viva. Peraí, vamos lá, gente. Levantar a mão, vai falando, né? Água viva. Água viva. Água. Tá. Água viva. Porque na verdade tem uma trema na água. Fala. Adoração, muito bem. Gostei dessa palavra. Quem mais aposta? Quem mais diz alguma coisa? Cássio, por favor. Impetuoso. Então depois você vai ter que explicar por que você enxergou essa palavra. Que mais? Procurar alguém vai chutar alguma coisa, por favor? Ninguém? Fala, tia. Confiança. Jane, por favor. Espírito. Muito bem. Disse que aquela mulher Então, desconhecimento de Jesus, vamos falar assim, de uma maneira resumida. Muito bem. Todas as palavras podem ser praticamente categóricas dentro desse texto. E a liturgia, ela está pronta para vocês preencherem algumas coisas. A liturgia tem os espaços para vocês preencherem os espaços ali. E eu, de fato, reli esse texto durante a semana, e quando eu estava lendo o texto durante a semana, eu destaquei duas palavras que para mim são importantes, que vão definir, vão nortear aquilo que a gente vai conversar hoje. Então, assim, eu te peço que da próxima vez que você ler a Bíblia, você tente se perguntar coisas, porque na medida que a gente pergunta coisas para a gente mesmo, a gente vai lembrar de coisas importantes que a Bíblia tem para dizer. Quando a gente resume o texto com uma palavra só, a gente tenta tirar qualquer ideia principal desse texto. E geralmente a gente consegue perceber quais são as ideias principais que o texto tem. E aí tem duas lacunas que eu coloquei assim. Se destacam duas palavras que acho essenciais para a compreensão do texto. Essas duas palavras são: a primeira vai ser procura. Primeira vai ser procura. Vai ser procura. Então preencha aí no seu localzinho procura. E na verdade você vai pensar assim: procura, mas o que tem a ver procura com isso? Na verdade, se você prestar atenção no texto, só existe a palavra procurar mais de 5 vezes. Então a mulher samaritana vai ao poço procurar água. E ela encontra Jesus na beira do poço. Jesus conversa com ela, me dá água. A mulher samaritana fala assim: como é que você, sendo judeu, vai pedir para mim água, que eu sou uma samaritana? Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água da vida. Aí a mulher samaritana responde para ele assim: água da vida, mas você não tem balde, você não tem porta, como é que você vai pegar essa água? Você vai falar que você é melhor que Jacó, que achou esse poço aqui? E aí a mulher samaritana fala, aí Jesus fala assim: olha, você de fato não sabe quem eu sou.
porque se você me pedir dessa água, você nunca mais terá sede. Aí a mulher fala assim: dá-me dessa água, eu quero dessa água, eu procuro dessa água, porque é essa água que eu desejo para nunca mais ter sede. Nesse sentido, a mulher samaritana, e Jesus fala para ele: por que você não vai em casa e procura o seu marido? Por que você não vai em casa e procura o seu marido? E aí Jesus responde, a mulher samaritana responde para Jesus: é que eu não tenho marido. Jesus, com toda a sabedoria dele, fala assim: é certo, você não tem marido, porque você já teve 5 e agora está no 6º. A mulher tinha 5 maridos, então eu vou fazer uma piada. Então a mulher era brincadeira. Então, nesse sentido, a mulher tinha 5 maridos. A gente não sabe direito porque a mulher tinha 5 maridos. 5 maridos, ou seja, tipo, ela teve 5 maridos durante toda a sua vida e agora está no 6º marido. Tem gente que acredita que a mulher samaritana teve todos esses números de maridos porque ela era estéril. E naquela época, uma mulher ser estéril era um desprezo. A mulher não conseguia ter filhos. E a mulher era tida dentro da sociedade como algo para a reprodução, como a possibilidade de ter filhos para o futuro, de levar o nome para frente. Essa questão de homem, de querer ter filho homem para depois para colocar o nome de menino. Assim. Meu filho vai chamar desse como pai. Né? Então, nesse sentido, a mulher era vista como a mulher, um meio pelo qual poderia haver filhos em casa. E nesse sentido, a mulher samaritana não ter filhos fazia com que ela passasse de casa em casa, de homem em homem, e não tivesse felicidade nem empresas. Aí a mulher samaritana fala para Jesus assim: vejo que tu és profeta, me diga uma coisa, os teus antepassados, os judeus, falavam que vocês têm que adorar naquele monte lá, e os meus falam que a gente tem que adorar nesse monte. Um monte era Jerusalém e o outro era Sicar. Aí Jesus respondeu: olha, é chegado o tempo, e já está chegando, em que o Pai procura adoradores, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a questão da procura é muito presente nesse texto. Todos procuram alguma coisa, todos estão à procura de uma coisa. Jesus, a mulher samaritana, procura a água. Deus procura adoradores. A mulher samaritana procura uma vida feliz. E o outro texto importante, outra palavra que eu destaco nesse texto, é a questão da adoração. E é a questão central da nossa pregação hoje. A nossa pregação de hoje chama-se adoradores em espírito e em verdade. A gente ouve muito dizer, a gente ouve muito falar o que significa espírito, o que significa. A gente ouve muito falar sobre esse versículo, mas parece que a gente ainda não conseguiu compreender, ou a gente talvez desconhece o que significa essa questão de espírito, o que significa essa questão de verdade. Então, as duas palavras que se destacam nesse texto é a questão da procura e a questão da oração. Beleza? Quando você é criança, você vem na igreja e você aprende alguns conceitos muito importantes que vão te acompanhar para a vida inteira. Então, nesse sentido, quando você vem na igreja, você tem que aprender que quando você entra nesse local aqui, você tem que se comportar de um jeito, porque esse é o jeito de adorar a Deus. A gente aprende que a gente adora a Deus de muitas maneiras. Uma das maneiras de adorar a Deus é orando, outras maneiras de adorar a Deus é cantando, outras maneiras de orar a Deus é lendo a Bíblia. A gente ouve muito, e desde criança a gente é instruído para que a gente tenha uma vida de adoração a Deus. E a gente precisa sim ter uma vida de adoração a Deus. Só que de fato, às vezes a gente precisa entender direito o que significa a palavra adoração, o que significa o ato de adorar. E em certo sentido, eu quero dizer que eu fiz uma definição, mas é uma definição a partir
partir desse texto aqui. Esse texto aqui, ele me dá uma definição de adoração. Não é a melhor definição de adoração que é possível se der, mas é uma definição que eu tenho a partir desse texto, que eu gostaria de compartilhar aos irmãos, porque essa definição é aquela que vai nos ajudar a entender a questão da adoração. Então, nossa liturgia diz assim: para falar de adoração, devemos defini-la. Então, entendemos que é 2 pontos. Vai, passa um slide aí, por favor. A procura do homem em imitar o caráter de Deus. Então, todos os atos que você faz, no qual você procura imitar aquilo que Deus ensinou, todos os atos em que você procura imitar o caráter de Jesus, são atos de adoração. A gente pode definir a adoração simplesmente como uma procura insaciável que o homem tem em conhecer o caráter de Deus, em conhecer a essência de Deus, em conhecer aquilo que Deus é. Adorar, em certo sentido, é procurar conhecer como Deus é. O que ele faz, como é que ele age. Adorar é procurar a Deus. Só que a gente só possivelmente chegar ao lado do negócio, porque nesse texto a gente também tem um outro lado da adoração. Porque se a adoração, em certo sentido, é uma procura do homem, a adoração também é uma procura de Deus. Se você ler um texto que a gente leu, que está ali na ponta da sua liturgia, fala que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Então, a adoração é também a procura de Deus. A procura de Deus em encontrar pessoas que imitam o seu caráter. E se você prestar atenção, não existe maneira nenhuma de você estar sentado nessa igreja, não existe maneira nenhuma de você adorar a Deus, a não ser por causa dele. Isso eu vou colocar um exemplo muito simples. Se vocês prestarem atenção em todas as suas vidas de cristão, em toda a sua vida de cristão, em todo o seu tempo de adorador, só começa pelo fato de que Jesus te salvou e te mostrou a salvação. É por isso que você deve adorá-lo. Então a adoração começa em Deus e termina nele também. Adoração, muito mais do que um ato nosso que procura Deus, é um ato de Deus em procura de pessoas que imitam o seu caráter. Nesse sentido, a gente vai conversar sobre aquilo que significa o Espírito e o que significa a verdade. São os dois pontos da pregação de hoje. Então, a gente vai pensar o que significa adorar em Espírito e o que significa adorar em verdade. Beleza? É uma pessoa com dúvida ainda sobre as palavras? Não? Tá tudo bem, gente? Tudo bem, bonitos? Tudo bom? Então, beleza. Adorar em Espírito é o seguinte: o Espírito, e principalmente o Espírito de Deus, ele não habita em algum lugar. Espírito, nesse texto, na interpretação mais simples, quer dizer que não existe lugar algum para se adorar. Isso quer dizer que, por exemplo, a mulher samaritana chegou e perguntou para Jesus o seguinte: os teus antepassados falaram que a gente tinha que adorar em Jerusalém, os meus falaram que a gente tinha que adorar em Sicar. Qual que é o lugar certo para se adorar? Qual que é o lugar certo para se adorar? Será que é na igreja, no local onde eu devo adorar? Será que é na minha casa, onde eu tenho que adorar? Será que é no meu serviço, onde eu tenho que adorar? Existe um lugar específico? Existe um lugar único, onde eu tenho que fazer um estado de adoração? Eu vou te falar que não. Vou te falar
Não, porque adoração em espírito quer dizer que não existe nenhum lugar para ser adorado. Porque adoração em espírito, muito mais do que um evento, é uma atitude, é um desejo do coração. A lacuna aí, adoração não é um evento, é sim uma atitude que parte do nosso coração. Adoração não simplesmente tem que ser um momento da sua vida no qual você separa para adorar a Deus. Sua vida toda tem que ser uma adoração a Deus. Eu vou te explicar uma coisa bem simples que eu acho que talvez você já ouviu falar, mas que talvez você talvez alguns de vocês não ouviram falar. Vocês sabem muito bem que na história de Jesus, quando ele morre na cruz, acontece que se rasga um véu lá no templo. E acontece que o templo era construído praticamente em salas. E todas essas salas convidavam uma sala principal, uma sala primordial, que era conhecida como a sala do Santo dos Santos. Era a sala onde existia a única e verdadeira adoração. E nessa sala, o sacerdote podia entrar, só o sacerdote que não tivesse cometido pecado algum, e esse sacerdote podia entrar e poderia oferecer um sacrifício a Deus. Então, nesse sentido, a adoração nos textos antes de Jesus se limita a isso. Adoração é o momento no qual a pessoa oferece um sacrifício no Santo dos Santos em um lugar específico para se adorar. Quando Jesus morre na cruz, é rasgado o véu. E a grande dificuldade que a gente tem com esse texto é que a gente tem que ver uma coisa simples, mas na verdade o que é rasgado nesse texto é uma cortina grossa. É uma cortina grossa. E essa cortina é rasgada de cima para baixo. E quando essa cortina é rasgada, isso em certo sentido nos mostra de que não existe maneira alguma da gente adorar a Deus a não ser com um coração sincero. Já Davi nos tinha dito isso, de que não existe local algum específico para adoração, porque Deus não quer eventos, Deus quer corações pequeninos. Que não existe maneira alguma de você dizer que vou na igreja adorar a Deus, porque a sua vida tem que ser uma adoração a Deus todos os dias. O que você faz no serviço tem que adorar a Deus. O que você faz na sua casa tem que adorar a Deus. Adoração não é um momento específico da sua vida, nem é simplesmente um local onde você vai. Adoração vai muito mais do que as nossas quatro paredes da igreja. Adoração tem a ver com uma atitude que parte do seu coração. A atitude de procurar a Deus e imitar seu caráter. Nesse sentido, eu quero levar essa reflexão para que vocês pensem na liberdade que Deus lhes dá para adorar. Eu me lembro, se você pensar direitinho, todas as coisas que as pessoas tinham que fazer no Antigo Testamento para adorar a Deus era muito difícil, era muito complicado. E para adorar a Deus eu tinha que fazer um culto lá naquele espaço do Santo dos Santos, que eu nem podia entrar, só o sacerdote podia entrar no meu lugar. Hoje vocês têm liberdade para adorar a Deus livremente. A gente tem liberdade para adorar a Deus em casa. Eu tenho certeza. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes, onde Deus tem falado comigo mais alto, às vezes quando eu estou pegando um sono, dormindo, às vezes eu encontro Deus quando estou conversando com uma criança. A grande vantagem da gente conseguir adorar em espírito quer dizer que não existe espaço algum para a gente adorar, mas que todos os espaços podem se tornar espaços de adoração. E a gente tem liberdade para adorar a Deus. Liberdade para adorar a Deus. Nesse sentido, a gente parte para o segundo ponto
que é adorar em verdade. Em adorar em verdade, eu disse que água como uma laguna, mas depois eu acabei deixando passar. Mas não tem problema não, porque se vocês perceberem, é uma coisa bem simples. Em Mateus 6, antes de Jesus falar sobre o Pai Nosso, ele fala assim: quando vocês orem, vocês não têm que fazer como os gentios, que ficam repetindo a mesma ladainha várias vezes, achando que Deus vai ouvi-los. Que fica repetindo as mesmas coisas, achando que Deus vai lhes ouvir. E também não sejam como os fariseus, que gostam de orar bem alto nas esquinas e nas praças, para todo mundo ver. Quando você orar, guarda o seu quarto segredo, feche a sua porta, e Deus, que lhe ouve em segredo, lhe recompensará pouco. Isso diz em Mateus 6. Se você procurar, você vai achar direitinho. Nesse sentido, a gente compreende de que o ato da adoração não se restringe praticamente a leis ou regras. O ato da oração é uma coisa novamente que parte do coração. E nesse sentido, o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, é que adoração é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. Adorar é se relacionar com Deus. Isso talvez possa ser um pouco normal de se ouvir, mas mas a maioria das vezes a gente não faz isso. Eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, você chega nessa igreja, você pode chegar em qualquer igreja e você é ensinado que desde criança que você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta. Aí você dá o seu dízimo e a sua oferta e você acredita que isso é um ato de adoração. Só que o ato de adoração, muito mais do que o dízimo, do que a oferta, do que o louvor, é que isso é um ato de relação. Isso quer dizer o seguinte, deixa eu pensar direito antes de mais trabalhar nessa fala. Eu estou falando de dinheiro, não posso falar não. Isso quer dizer que se não existe relação alguma com Deus, não existe coisa que você possa fazer para agradar a Deus. Porque a única coisa que você pode fazer para agradar a Deus é ter uma relação com Ele. Então, se você vier aqui colocar seu dízimo e você não tiver um relacionamento com Deus, seu dízimo é vazio. E não tem sentido nenhum. O dízimo tem que ser uma consequência da relação com Deus. E não só o dízimo, o louvor. Se você acha que você vem aqui para cantar no louvor, ou para tocar no louvor, e você não tem alguma relação com Deus, o seu louvor é vazio. Porque o fundamento da oração está na relação com Deus. Se você acha que você vem aqui para orar na igreja e você não se relaciona com Deus durante a semana, a sua oração é fútil. Porque a gente precisa entender de que o ato da oração é relacionamento. E se a gente deseja adorar a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. Nesse sentido, o que eu tenho para lhe dizer é de que a nossa liberdade para adorar é muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. Só que a gente acredita, ou a gente fica colocando regrinhas, fica colocando coisinhas, fica colocando moldezinhos na nossa adoração para a gente se sentir bem. Então, por exemplo, eu vou dar meu dízimo, estou bem com Deus agora. Deus pouco se importa com o seu dízimo se você não se relaciona com Ele. Deus pouco se importa com aquilo que você vem a fazer se você não tiver o coração disposto a fazer com vontade. Deus não quer filhos que façam por obrigação. Deus quer que filhos que façam por obediência. Vou repetir. Deus não quer filhos que sejam obrigados a adorá-los. Deus quer filhos que obedientemente o adorem. Fica claro isso? Nesse sentido,
sentido, a gente tem uma liberdade imensa para adorar a Deus. Só que é muito mais difícil adorar a Deus dentro desses parâmetros, porque você não tem simplesmente que mudar as suas atitudes, os seus atos. Você não tem que simplesmente vir na igreja no domingo. O ato da adoração merece uma mudança do coração, uma mudança do jeito como eu direciono meu coração. O meu coração, que pode estar voltado para muitas coisas, é um coração que se voltará para Deus e para imitar o seu caráter. O ato da adoração é isso, é tentar imitar o caráter de Deus, é procurar imitar o caráter de Deus. Então eu vou recapitular só um pouquinho. Adorar em espírito significa que não existe local algum, momento algum mais propício para adoração, mas que a gente tem que ter uma vida toda para adorar. Adorar em verdade quer dizer que não existe fórmula alguma, método algum para a gente agradar a Deus, a não ser um relacionamento sadio com Ele. Que essas palavras fiquem na sua semana, que essas palavras fiquem no seu dia a dia. Não venha para a igreja para adorar, venha na igreja do seu ato cotidiano de adoração. No começo do domingo passado, eu falei assim: o fato da gente adorar aqui não é a gente vir adorar para a igreja, é que a gente vem adorar juntos. A diferença da gente adorar aqui e lá fora é que a gente adora individualmente lá fora. Aqui a gente adora juntos. Mas a sua vida tem que ser uma vida de adoração. A sua vida tem que ser uma vida de adoração. Nosso grande problema e a nossa grande dificuldade com a questão da oração é a seguinte: a gente conhece muito pouco, ou talvez desconhece qual que é o caráter de Jesus. E por isso a gente não sabe o que a gente deve imitar. Se a adoração é a procura para imitar o caráter de Jesus, a gente desconhece muito sobre o caráter dele. Então, nesse sentido, como eu te disse, a gente já faz uma pregação um pouco diferente. Debaixo do seu texto, da liturgia, tem um espaço no branco. Na verdade, não é branco, essas são esses risquinhos aqui. E às vezes a gente tem que aprender até alguns outros hábitos, porque os outros hábitos às vezes são um pouco enquadrados. E eu quero que nesse texto simples você coloque o seu desejo a Deus. Eu estou te pedindo para você colocar uma causa possível, como você ouve falar na televisão. Estou te colocando que você coloque o desejo que você tem de conhecer o caráter de Deus e de adorá-lo de uma maneira mais sadia. Eu quero que você aproveite esse espaço ali e faça um exercício simples. Você faça uma oração escrita. Talvez vocês ouviram falar muitas orações, mas pouquíssimas vezes vocês escreveram uma. Então eu vou te dar um tempinho para que você escreva nesse texto o desejo que você tem de adorar a Deus. Escreva nesse texto as dificuldades que você tem para adorar a Deus. Escreva nesse texto o que te faz ficar longe da oração. Escreva nesse texto a Deus como que você tenta, de muitas maneiras, adorar. E se você tenta e não consegue, então escreva no texto a sua tentativa e peça pelas forças. Esse texto você não vai entregar para ninguém, é um texto pessoal, um texto que você faz para Deus. Escreva a Deus sobre essas coisas.
Pai, nós somos gratos a Ti porque muito mais do que a gente pode fazer, por Ti o Senhor já fez conosco. Todas as coisas que nós temos porque o Senhor nos deu. Todos os atos nos quais a gente adora, fazemos por causa que o Senhor nos deu a possibilidade de adorar. E nesse momento, Pai, a única coisa que a gente quer pedir é obrigado por causa de todas as coisas que o Senhor nos dá. Eu queria te pedir, Pai, que esse tempo de reflexão que a gente teve hoje em relação ao texto da pregação americana nos faça pensar direito sobre quais são as alternativas, os modos, a gente faça uma adoração que venha mais do coração e menos da rotina, que fale mais ao nosso coração, que fale mais alto sobre o teu caráter e menos sobre o nosso, que seja mais viva e que não seja uma adoração que simplesmente mostre uma criação morta. Pai, que a gente possa refletir sobre como é que a gente tem que se relacionar contigo e como a gente tem que tentar imitar o teu caráter. Obrigado pelas vezes que o Senhor nos levantou, das muitas tentativas que nós erramos, e te pedimos que o Senhor continue nos dando a fortaleza de corresponder ao nosso chamado de adorar. Só grato a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguinte, gente, as canetinhas não são minhas, então devolvam, por favor. Não, mas devolve no final, para você não ter que pegar agora tudo. Mas no final vai estar a caixinha lá em cima a caixinha vai estar por aí e aí vocês guardam na caixinha, amém? Então que a gente possa meditar nisso.